Michael, eu vou apresentar sobre o tema otite média aguda e secretora e vou falar um pouco sobre os seus sinais, sintomas e algumas alterações em exames. Para entender sobre os sintomas que essa patologia apresenta, temos que entender que a otite média, de um modo bem geral, são inflamações de orelha média que normalmente causam uma disfunção na tuba auditiva. A otite média aguda é uma inflamação súbita, onde ocorre muita dor e está comumente associado a infecções de garganta, resfriados e febre. Bom, a queixa principal da criança maior é a diminuição da audição ou da sensação de orelha entupida. E é observado que o principal pico de incidência da otite média aguda ocorre entre 6 e 11 meses de idade e que até os 2 anos de idade, tanto a otite média aguda quanto a otite média secretora, que eu vou falar mais adiante, ocorrem em grande parte bilateralmente. Por isso é necessário atenção com o choro dos bebês. Quando é feito o exame do meato acústico externo por meio do otoscópio, é avaliada a condição da membrana timpânica e se existe a presença de corpos estranhos nesse meato. A otoscopia é uma avaliação que antecede os exames audiológicos e essa daí é uma membrana timpânica dentro da normalidade com todas aquelas estruturas que precisamos visualizar. E a otoscopia realizada em um indivíduo que apresenta otite média aguda revela que a membrana timpânica está vermelha ou amarela. E nessa primeira imagem podemos ver a hiperemia local severa. Na segunda vemos um abaulamento da membrana timpânica que pode eventualmente acontecer. Nos casos de otite média secretora, conhecido também como otite média funcional, é observada a presença de secreção na orelha interna, que em situações normais estaria preenchida por ar. E é nesse tipo de otite que é observada a perda da transparência e o brilho da membrana timpânica, como podemos ver nessa imagem. Porém, nesses casos, se a membrana timpânica for rompida, vai ser notável a melhora da dor, mas um vazamento turvo e purulento será visível. E vale a pena ressaltar que em casos de otite média aguda, que são aqueles casos onde existe uma inflamação súbita decorrente na maioria das vezes de bactérias, podem ou não haver a presença de secreção. O que significa que em casos de otite média aguda e secretora podem coexistir. Na audiometria, é muito relatado que a audiometria tonal, na maioria dos casos de otite média em crianças, são encontradas perdas auditivas que podem variar com a gravidade, mas normalmente são perdas condutivas leves, sem perdas neurosensoriais e com gap de 25 a 40 decibéis. Impedanciometria. É nela que é observado os padrões que sugerem o tipo da alteração da orelha média, avaliando a resistência na membrana timpânica e confirmando a presença de secreções na orelha média, perfuração da membrana timpânica e a sua retração. É importantíssimo a correlação dos achados desse exame com a audiometria tonal e diagnóstico médico. E é observado na timpanometria que pessoas com otite média têm um padrão de curva do tipo B, por conta da falta do movimento da membrana timpânica. Nos casos de otite média secretora, há uma ausência do reflexo do estapédio. Em alguns artigos, eles relatam que uma pequena mobilidade apenas com pressão negativa sugere uma disfunção tubária, enquanto movimentos pequenos com pressão negativa e positiva sugerem a presença de líquido na orelha média. E a imobilidade na membrana timpânica à pressão sugere perfuração timpânica.